existem 3 etapas fundamentais em toda a estratégia de marketing que funciona, tá? Principalmente para o mercado de terapia. Primeira etapa é o atrair. O que você tem que fazer para atrair as pessoas até você? Aí, quando você atraiu, você não vai vender direto. O que você faz antes? Você vai se relacionar com a pessoa. Se relacionar, gerar mais valor, fazer ela se conhecer, criar de fato um relacionamento que pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser até por telefone, por WhatsApp, ou com conteúdos que você vai mandar em vídeo ou textos, artigos que você escreve. E por último, aí sim você vai fazer as ofertas de venda. Estratégias que buscam atrair e vender direto, muitas delas funcionam, por exemplo, para e-commerce. Mas quando você está falando de terapia, é muito difícil você tirar a etapa do relacionar antes. É muito importante que a pessoa te conheça e você passe uma série de coisas para elas, como passar segurança, passar que você se importa com ela, passar que você entende do assunto, para depois você, então, oferecer os atendimentos. Traduzindo isso para o nosso nicho de terapia, o que é o atrair? É você ajudar. Ajudar, já na etapa de atrair, você vai atrair como? Pelo tema. Por exemplo, você vai fazer um vídeo, ou um artigo, um blog, um texto, 5 dicas para você sair da depressão. O tema vai atrair a pessoa que tem depressão. 5 dicas para você sair da ansiedade, se libertar da ansiedade. Como tratar dores sem remédio. Então você vai atrair pelo tema, ou de um post, ou de um blog, ou de um site, ou de um vídeo que você vai gravar sobre aquele tema. E nesse conteúdo já tem alguma coisa prática que ajuda a pessoa. Ou alguma coisa prática, ou alguma teoria, que quando ela consome essa teoria faz ela se sentir bem. Então, logo de cara, você já está ajudando. O que é o relacionar? É o ajudar mais. Então, você provavelmente vai pegar o contato, ou o e-mail, ou o WhatsApp da pessoa, e aí você manda mais conteúdos que vão dando mais dicas valiosas para o bem-estar dela. Isso está gerando a reciprocidade. Cada vez mais você está gerando valor e aumentando, entre aspas, o seu crédito com aquela pessoa. E aí, então, depois que você se relacionou, aí sim, você faz uma oferta de venda que seria o ajudar muito mais. Como assim ajudar muito mais? Quando você faz a oferta do seu atendimento, é no atendimento que você aprofunda a ajuda que você dá para outra pessoa. É no atendimento que você consegue personalizar e tornar individual as necessidades do seu cliente, tá? Então é por isso que quando você vende também, a pessoa consegue equilibrar o dar e o receber. Você já deu o valor antes, ela paga pela sessão e equilibra o que ela já recebeu de você. E aí você gera mais valor dando mais sessões, e ela vai querer comprar outros pacotes de sessões e vai cada vez mais aprofundando essa troca positiva, onde você gera valor e ele te retribui através do pagamento das suas sessões. Então é ajudar, ajudar mais e ajudar muito mais. Vamos entrar agora, então, em cada um desses blocos com dicas práticas. Falando, então, sobre gatilhos mentais, na etapa de atrair. O que é um gatilho mental? Gente, o nosso cérebro, ele busca fazer a gente economizar energia. Por quê? Ele está preocupado em fazer a gente sobreviver. A principal função do cérebro é velar pela nossa sobrevivência. E com isso, o que ele quer? Ele quer não perder tempo tendo que tomar um monte de decisões e pensar sobre outras coisas que talvez não sejam tão vitais. Por isso, ele pega de padrões para abreviar as decisões, para abreviar as tomadas de decisões. Isso são gatilhos mentais. Então, eu vou mostrar como é que você pode usar na prática os gatilhos mentais. Quais são os principais, tá? Existem mais de 40 gatilhos que eu ensino no curso completo, e aqui eu vou ensinar 13 gatilhos que são muito poderosos. O primeiro gatilho, eu já falei bastante dele na aula de hoje, que é a reciprocidade. O que o Bert Hellinger falava sobre gerar valor, o equilíbrio entre dar e receber, e a pessoa tender a retribuir isso para você. Isso aí a gente já explicou bastante hoje, e é um dos principais que você com certeza tem que usar desde o começo, na etapa de atrair as pessoas até você. Segunda etapa é a autoridade, gatilho mental da autoridade. Por que isso é um gatilho mental? Quando você vê uma pessoa que é autoridade, a tendência de você acreditar no que ela está falando é muito maior do que se chega uma pessoa que você nunca viu na vida e te fala a mesma coisa, não é? Então, por exemplo, se você vai procurar terapia, imagina lá, o seu potencial cliente vai procurar
uma sessão de terapia? No gatilho da reciprocidade, ele vai procurar alguém que já ajudou ele. Porque aí ele sabe que aquela pessoa é boa e se importa com ele, tem créditos com ele. No gatilho da autoridade, ele vai buscar alguém que passa a imagem, que sabe o que está fazendo e passa segurança para ele que vai conseguir ajudar. Então, normalmente, as pessoas que têm diplomas renomados, por exemplo, você é formado pelo Instituto TFT Brasil, é o maior instituto de TFT no Brasil. Então, se você é formado no TFT comigo, você pode usar isso como crédito para te dar autoridade. Tá? Que mais? A questão da autoridade. Abrevia a tomada de decisão. Você não tem que ficar anos estudando aquele assunto, porque aquela pessoa que já estudou anos aquilo, já te mostra o caminho mais rápido. E aí você aplica aquilo que é mais rápido para você ter um resultado mais rápido. Entenderam? Então, é um gatilho muito poderoso e você pode criar isso de diversas maneiras. Não é tão difícil você criar autoridade. Eu já vou dar agora algumas dicas mais de como você criar autoridade, mas só colocando que no curso completo de terapeutas bem-sucedidos, tem um módulo inteiro só sobre geração de autoridade. Como que você pode criar autoridade desde o começo se você ainda não é uma autoridade? Primeira coisa, se valorizar. Já falei muito disso até hoje não, no começo da aula até agora. Quando você se valoriza, você desenvolve uma virtude chamada autoconfiança. E quando você tem autoconfiança, o jeito que você fala muda. Por exemplo, se você está com medo de fazer a sessão e você fica, ai meu Deus, e se o cliente não melhorar? Você vai falar, a sua voz sai com uma voz trêmula de medo. Agora, se você vai com a mentalidade, não, eu sei que as técnicas que eu aprendo têm mais de 80% de sucesso, a chance de funcionar é muito grande. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, vai me inspirar e vai dar certo a sessão. Quando você entra com essa mentalidade, com essa atitude, e se valorizando, eu sei que eu dou conta, você fala para a pessoa e a pessoa, na vibração da sua voz, sente. Gente, a comunicação, ela só é 7% racional, verbal. Mais de 40%, eu não lembro exatamente a divisão agora, acho que 38%, se eu não me engano, agora deu um branco, mas é perto disso. Ele é o não verbal, é o jeito que você fala. Então, o jeito que você fala tem que passar autoridade. E como é que você passa autoridade? Se valorizando e tendo autoconfiança em você. Leandro, eu ainda não tenho autoconfiança. Então, se aplica as terapias que você sabe para tirar essa insegurança. É simples assim. Tá? No módulo do curso completo, tem uma aula ao vivo comigo só para tirar os bloqueios e os sabotadores. Mas basicamente vocês sabem o caminho. Desenvolve a autoconfiança e fala, porque você sabe que você tem potencial de ajudar a pessoa. Fala com segurança que você está passando autoridade. E tem, além do não verbal, tem também imagem corporal, só postura corporal. Isso aí é mais de 50% da comunicação. Então, como é que você pode passar autoridade, por exemplo, num vídeo? Coluna ereta, peito erguido, olhando de frente para frente. Não é você ser metido arrogante, aí você vai para outro extremo. Mas é você estar centrado, sabe que o que você tem a propor, tem potencial de ajudar. E aí você coloca sua postura, não fica corcunda, encurvado. Alinha tua coluna, peito erguido, e fala com a questão de que você está ali para o outro, não é para você. O outro fazer a sessão de terapia é muito mais importante a transformação na vida dele do que o dinheiro que ele te paga. Uma sessão que custe 300, 400 reais, você vai falar, cara, não é. O benefício que gera na vida da pessoa vale muito mais do que isso. Tá? Outra forma que você pode usar, então, a imagem para gerar autoridade. Você com um microfone. Aquele microfone de lapela, não sei se é lapela que chama, que você bota aqui e vem aqui na frente. Pronto. Você está com o microfone, mesmo que você não esteja dando palestra para 3 pessoas dentro da sua sala. A pessoa não precisa ver quantas pessoas estão te assistindo. Mas ela vê você com o microfone, ela já... Você não falou, mas você passou a imagem que você é um palestrante. Tem gente te ouvindo, que são outros gatilhos que eu já vou falar. Você passa autoridade. O jeito de você se vestir, não é? Médico, coloca o jaleco branco. Fisioterapeuta, coloca o jaleco branco. Botou jaleco, passou autoridade. Terapeuta não precisa usar jaleco. Mas se você está bem vestido, é diferente se você está todo largado. Não é? Tem gente que vai lá, dá tudo descabelado, tudo com a barba mal feita. Não.
Até eu que não usava maquiagem, estou usando. Estou passando aqui um creminho na olheira para não ficar com a imagem feia. É verdade. Eu não achei que eu nunca ia fazer isso, mas estou fazendo. Por quê? A sua imagem, ela transmite, ela comunica sobre você. Eu passo uma maquiagem leve, não é para sobrecarregar, só para tirar olheira de cansaço, essas coisas, um pouquinho de ruga. Um pouquinho, não tem problema se você tem. Se você tem ruga, é positivo também para a nossa profissão de terapeuta. Mostra que você tem sabedoria, não é? O seu olhar com autoconfiança passa, você tem sabedoria. Então, você tem que estar vestido um tom acima da média. Não é para você estar super produzido com blazer, com não sei o que. Não é para ir para o extremo da extravagância. É estar um tom acima da média. Tá? Isso passa autoridade. Tá bom? Que mais, então? Você pode deixar seus diplomas na parede, no fundo, atrás. Você não precisa falar, eu sou formado em tal e tal, tal coisa. Pronto, já tem um monte de diploma atrás, você já está falando sem precisar falar. Então, são variações de autoridade. Mas a principal autoridade é você falar com autoconfiança. E isso significa o quê? Você se valorizar. Tá? E aí, o resto são detalhes que você vai somar. Próximo gatilho mental. História. Gente, contar história é muito poderoso. Olha aqui na aula de hoje, quantas histórias eu já contei. A história do Poseidon, as minhas histórias no começo da aula, né? Quando eu falei da mulher que não me pagou o boleto e que eu sou muito grato hoje a ela porque aquilo me despertou para me valorizar. Que mais? A história, né, de quando eu não tinha cliente e agora eu tenho mais de 6 mil alunos. Que mais? Que mais histórias que eu contei? Mostrei a história do Ed Sheeran. História. Por que que conecta? Porque ela fala direto com o subconsciente da pessoa. Ela prende atenção, as pessoas querem saber o que está acontecendo, como é que vai, qual é o desdobramento daquilo. Você mostra na história que, embora você seja uma autoridade, você também é um ser humano. E aí conecta, é de igual para igual. Você não pode ser uma autoridade que está num pedestal. Isso desconecta. Você tem que ser um tom acima, uma autoridade, mas você tem que mostrar as suas vulnerabilidades. E você tem que mostrar que você superou aquelas vulnerabilidades para a pessoa saber que você sabe mostrar o caminho para ela, tá? Então, quando eu falei aqui as histórias que eu passei, vocês prestaram mais ou menos atenção. Olha lá, a Márcia colocou, prestou mais atenção, Blanche bastante atenção. É isso, história prende atenção. E história, a pessoa não consegue, ela não consegue discordar de você. Por exemplo, se eu falo que, deixa eu dar uma teoria, vai. Se eu falo para você, olha, gatilho da autoridade é muito importante. Você pode concordar ou discordar. Eu estou dando uma teoria. Agora, se eu conto uma história, que nem eu contei hoje, que eu falei, olha, quando eu trouxe o Dr. Callahan, eu era colega de turma das pessoas, só que as pessoas, como me viam amigo do Dr. Callahan, elas transferiram a autoridade dele para mim e começaram a me ver como uma autoridade. Você não tem como discordar disso. Porque é o que aconteceu, as pessoas começaram a me perguntar coisas, elas começaram a pedir conselho para mim, foi como aconteceu, né? Olha lá, a Antonieta colocou, a gente grava mais a história. Então, nessa fase de atração, quando você vai atrair por algum tema, você tem dois tipos de história. Você pode contar uma história sua, por exemplo, ansiedade, né? Gente, não, depressão. Eu, Leandro, na minha adolescência, eu tive depressão. E aí eu fiz anos e anos de busca de várias terapias diferentes até encontrar um caminho para eu superar essa depressão. E finalmente, depois de tanto tempo, eu descobri, para mim, o que me tirou da depressão foi o TFT. E hoje eu tenho a alegria de ajudar outras pessoas. Por isso eu quero ajudar você também. Eu vou te mostrar como você pode, você também sair da depressão. Então eu já antecipei aqui um tipo de história que eu ia falar mais para frente, que é a jornada do herói. Você tinha o mesmo problema do seu cliente, você batalhou, teve vários desafios até que você consegue a solução e aí você retorna para ajudar quem tem o mesmo tipo de problema. E se você está ajudando alguém que você não teve o mesmo problema, por exemplo, parar de fumar, você não é fumante, você vai atender alguém que é fumante. Aí você não usa a história da jornada do herói. Você pode usar a história emprestada de algum cliente seu que você ajudou. Aí você conta a história do seu cliente, que passou por aquilo, fez a sessão com você e você ajudou ele a superar aquilo. E agora eu quero ajudar você também. Muito bom. Maria Souza lembrou bem. História emociona, não é? E a emoção é o subconsciente.
entendeu? Então, a gente toma decisão pelo subconsciente e depois a mente racional justifica a decisão que o subconsciente já tomou. Então, emocionar conecta. Só que você não vai fazer um drama. Nessa história eu falo que eu passei dificuldade, só que o foco tá que eu superei a dificuldade, não no coitadinho que tinha dificuldade, tá? E quando você não tem história, Aline, eu acabei de falar, você usa a história do seu cliente. E quando você não tem cliente, você aplica a estratégia que eu vou ensinar agora para você ter cliente e aí você conta a história dele, tá? Próximo gatilho mental. Prova. O que é prova? Prova é quando você conta uma história ou conta alguma teoria e você vai dar o argumento do porquê aquilo é verdadeiro. Esse argumento, essa prova pode ser de algumas formas. No gatilho de prova, só prova, ponto, que tem outras variações de prova, basicamente é você ter depoimentos dos seus clientes. É você ter alguém falando de que fez o que você falou para fazer e aquilo funcionou, tá? Então, por exemplo, olha, se você não tem cliente, você pode aplicar em alguém da sua família. Gente, a minha irmã tinha enxaquecas crônicas, eu apliquei isso que eu vou te ensinar agora nesse vídeo e a enxaqueca dela foi embora. Tá aqui, ó. Aí você coloca ela contando no vídeo, tá? Então, prova é ter mais pessoas corroborando, não sei como é que é a palavra. Nossa, fugiu minha palavra aqui. Mas concordando que o que você falou é verdadeiro. Mas falando da experiência concreta, não, eu também concordo com isso. Não, eu vivi isso e isso funcionou para mim. Isso é uma prova, tá? Outros tipos de prova. Prova científica. O que é prova científica? São pesquisas científicas. Olha, essas técnicas que você acha que é alternativa, que é holística, olha só, tem X e X pesquisas científicas comprovando que ela funciona. Reiki. O Reiki é utilizado na USP. Tem pesquisa científica mostrando que os ratos se curaram de câncer que fizeram Reiki. Estudo científico. TFT, vai no site da ONG, tftfoundation.org, só na tftfoundation.org/research, tem dezenas de pesquisas com o TFT. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que tem comprovação científica e eu mostro ainda a fonte, se a pessoa quiser ir pesquisar, aonde que ela encontra aquela pesquisa. Então, isso é uma prova muito forte, principalmente para aquela pessoa que é cética. O cético, ele valoriza muito a prova científica e não valoriza tanto a prova de depoimento. Só que prova de depoimento conecta mais. Então, você tem que usar todas, tá? Outro tipo de prova é a prova social. Prova social é diferente de prova e de prova científica. O que é prova social? Prova social é quando você tem muitas pessoas concordando ou gostando do que você está falando e fazendo, tá? Então, é diferente do depoimento. Depoimento, a pessoa tem que falar que viveu aquilo e se transformou. Prova social, ela não precisa ter vivido aquilo. Ela só precisa ter gostado. Então, o que é uma prova social? Quando você faz um post no Facebook, no Instagram, ou uma publicação no YouTube, e tem aquele monte de like, tem um monte de comentário lá. Então, isso é o tipo de prova social. Como é que funciona a prova social na vida do nosso dia a dia? Quando você, por exemplo, você está na rua, você está indo almoçar num restaurante, do lado direito tem um restaurante que está com fila. E do lado esquerdo tem um outro restaurante que está vazio. Responde para mim no chat qual restaurante você acha que é melhor. O restaurante que está lotado e que tem uma fila de espera ou o restaurante que está vazio? A Mais colocou que tem fila de espera. A Maria colocou lotado, Ângela cheio, Marina lotado, Sandra que está lotado, Maria de Souza lotado. Isso mesmo. Na verdade, não necessariamente. Isso mesmo quer dizer o quê? Isso mesmo é o que o gatilho mental da prova social fez vocês acharem. O gatilho mental da prova social fez você deduzir, sem você conhecer nenhum dos dois, que porque tem muita gente no restaurante cheio, ele deve ser melhor. Só que nem sempre é verdade. O que está cheio, ele tem um marketing melhor, mas não necessariamente a comida dele é melhor. Porque foi o marketing que atraiu as pessoas para lá. O restaurante que está vazio, ele pode até ter uma comida melhor que o cheio, só que o marketing dele é pior. Então, ele não atrai as pessoas ali. É isso que acontece com a gente, terapeuta. Eu, quando já era um terapeuta formado pelo Beth Hellinger, pelo Dr. Kali, tinha minha agenda vazia, eu já era um terapeuta bom, eu já era um restaurante com comida boa. Mas meu restaurante era vazio porque eu não atraía as pessoas.
E o que atrai não é a qualidade da comida, é a qualidade do marketing. A qualidade da comida, ela faz o restaurante ter sucesso no longo prazo. Mas no curto prazo, a primeira coisa de atração é o marketing. Por exemplo, quer mais prova que isso? McDonald's. McDonald's é lotado até hoje. Aqui perto da minha casa tem fila no drive-in do McDonald's. E você quer restaurante com comida de pior qualidade que o McDonald's? Você entendeu? Então vocês são restaurantes incríveis. O Coco Bambu vazio, porque não está sabendo atrair as pessoas. Então a prova social é isso. Como é que você usa a prova social? Vai publicando no Facebook, no Instagram, no YouTube, vai compartilhando o link disso no seu WhatsApp para todo mundo dos seus contatos. E eu vou ensinar o que você tem que publicar para que dê mais curtidas e mais compartilhamentos, tá? Por exemplo, você pode criar uma causa. Já vou mostrar já como é que você cria a causa. Quando você cria uma causa, as pessoas compartilham mais, tá? E aí isso vai fazer as pessoas tenderem, só de ver o seu post com um monte de like e comentário, que você é melhor, que você é boa, tá? Ó, o marido colocou, mas é verdade, já entrei em cada cilada, não é? Só que o cérebro tem preguiça de raciocinar, ele usa o gatilho mental, prova social, vou no que tem mais gente, tá? Bora lá. Ok, que mais? Outro gatilho mental. Familiaridade. Esse aqui é um gatilho que muito poucas pessoas usam e é muito poderoso. O que é familiaridade? É a pessoa estar familiarizada com você. E de que forma isso acontece? De você aparecer muito para aquela pessoa, várias vezes, antes de fazer uma venda. Não é você aparecer muito fazendo venda, é você aparecer muito gerando valor. Então, você junta a familiaridade com reciprocidade, tá? Por que é um gatilho importante? As pessoas, elas vão se acostumando com você, você vai se tornando parte do dia a dia dela, e quando ela vai querer buscar um terapeuta, ela vai querer buscar alguém que ela se sente à vontade. E se você é familiar para ela, ela vai se sentir à vontade com você, tá? Então, o jeito de você se tornar familiar para a pessoa é muito conteúdo de valor de graça. Então, muita reciprocidade e muitas vezes. Você não vai fazer um post uma vez por semana. Quanto mais, melhor. Tá? E então, gente, você pega um terapeuta e você junta reciprocidade, autoridade, história, prova científica, prova social. Cada um deles é um post diferente, talvez. E tudo isso vai somando e gerando a familiaridade. Tá? O que você tem que entender é, quanto mais conteúdo você gerar de graça, mais familiaridade, maior a tendência deles quererem você como terapeuta. Próximo gatilho, esse eu usei bastante já hoje aqui, né? Curiosidade. Por exemplo, você sabia que pode se auto-aplicar a acupuntura sem precisar de agulhas? Isso hoje em dia ainda é um fato que não é conhecido para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas conhece a acupuntura, mas nem todo mundo conhece o TFT, um T de Tattoo, Thought Field Therapy, que é a técnica original, ou a sua técnica derivada, a EFT, Emotional Field Techniques. Então, quando você gera um título assim, você sabia que você pode se auto-aplicar a acupuntura sem precisar de agulha? Aquela pessoa que gosta de acupuntura, ela fica curiosa. Como assim? Eu só conhecia acupuntura com agulhas, tá? Então, isso aumenta a chance da pessoa ler o meu conteúdo ou assistir o meu vídeo do que se eu escrevesse: conheça a acupuntura sem agulhas. Conheça a acupuntura sem agulhas, gera um pouco de curiosidade. Só que quando eu faço uma pergunta, gera ainda mais, tá? Outra forma de curiosidade. Aprenda como receber os benefícios da acupuntura na sua saúde física e emocional sem precisar de agulhas. Então, tenha curiosidade, como assim acupuntura só que sem agulhas? Só que além da curiosidade aí, eu já estou colocando um outro conceito que é sonho, gerar benefício, gerar saúde física e emocional. Então, estou juntando a acupuntura com o gatilho mental do sonho, né? Então, é poderoso demais você usar curiosidade no título e no início dos seus conteúdos, seja texto ou seja vídeo. Antecipação. Também é poderoso e eu usei muito hoje aqui, antecipação. Exemplo, eu vou dar 5
5 dicas de como superar a depressão e uma surpresa especial no final. Então, a pessoa que está com depressão, ela vai querer saber as 5 dicas, mas ela vai querer saber qual que é essa surpresa. Usei isso com vocês aqui hoje, né? Vai ter no final uma surpresa especial, só para quem ficar até o final. Isso tende a incentivar você a querer ficar até o final. Só que aí tem que ter realmente uma surpresa boa no final, porque se você falar que tem e não tiver, você perde credibilidade. Ou se você falar que tem uma surpresa especial e a surpresa é meia boca, vai decepcionar a pessoa. Então, eu tô falando para vocês que vai ter uma surpresa incrível, imperdível, que vai ser só para quem tá ao vivo. Se você ver o replay, você perdeu, tá? E aí, sinto muito, eu quero incentivar que vocês venham na aula ao vivo. Então, tô falando que a especial vai ser muito especial, pode ter certeza, tá? Outra variação disso ainda melhor. Vou dar 5 dicas de como superar a depressão e você... A 5ª dica é sensacional. Só que você só vai entender a 5ª dica se você ver as outras 4 dicas antes. Então, assiste esse vídeo com muita atenção e vê ele até o final. O que eu fiz nessa variação? Com isso, eu não faço a pessoa pular o vídeo para o final. Eu faço que ela tem que ver o vídeo todo para entender. E eu gero a curiosidade para ela saber qual que é a surpresa com antecipação que eu vou falar. Tá? Então, antecipação, gente, é poderoso demais. Pega novela, pega Netflix. Série de Netflix, sabe aquela série que você fica maratonando? Por que você maratona uma série? Porque quando acaba o primeiro episódio, o que ele fez? O primeiro episódio, ele conta um drama, uma situação, uma jornada do herói. E a maioria das vezes, ele termina aquele episódio ou num clímax que não tem a resposta. Você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Será que o cara vai morrer? Será que ele vai ser traído? Será que vai dar certo? E continua no próximo capítulo. Aí você tem que ver o próximo capítulo. Isso é antecipação do próximo capítulo. Outra variação. Você conta uma história inteira, completa uma situação inteira num único episódio. Só que depois que terminou o primeiro episódio, ele abre um loop de uma nova situação que não ficou resolvida. E isso vai ser resolvido no próximo capítulo. Aí você não aguenta de curiosidade e você vai e assiste mais um capítulo. Né? Então é muito poderoso antecipação. E escassez, gente. Escassez é muito conhecido, só que escassez tem um jeito certo e um jeito errado de usar. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Você colocou, estou aguardando a surpresa. A Lilian colocou, meu conteúdo não engaja, geralmente faço textos. Não é porque é texto, é porque você não está usando os gatilhos mentais, tá? Tem que trabalhar bastante as dores e os sonhos das pessoas e encaixar esses gatilhos que eu estou ensinando agora. E aí ele vai começar a atrair. Escassez é muito poderoso se usado na hora certa. Vou dar um exemplo de escassez, né? Escassez é o seguinte, tudo que tem pouco, o ser humano tem uma tendência de valorizar mais. Então, ouro. Por que o ouro, há muitos séculos, é tão valorizado? Porque é um metal que tem pouco na natureza. Então, as pessoas valorizam mais. Eu não sei por que disso, mas é assim que é. Né? O que tem menos, a pessoa ela fala, puxa, eu preciso pegar isso logo para mim, senão vai acabar. Agora, se eu deixar para lá, pode ser que o outro pegue e eu não tenha isso para mim. E aí eu vou sentir falta disso. Agora, por exemplo, comida para cachorro, se eu deixo um monte de comida o tempo todo, ela não come sempre, minha cachorrinha, princesa. Agora, se eu coloco só em 2 momentos por dia, ela sabe que é aquele momento. Se ela não comer agora, não vai ter mais. Então, a hora que eu ponho, ela vai e come. Quando que funciona, quando que não funciona escassez? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Gente, eu vou fazer uma oferta agora para vocês de 3 esbriefs. Tá? Esbrief também aprendi com um dos meus mentores. Eu tenho vários mentores no marketing. Um deles, que é o Conrado, ele me ensinou os briefs, né? Eu só tenho mais 3 esbriefs, tá? E ele custa R$150, R$197. Vai, vou arredondar, R$197. Só tem mais 3. Vocês compram agora? Quem quer comprar meus briefs por 197, escreve eu. Quem não quer comprar, escreve não. A Rosângela falou horário com o profissional, mesma coisa. Nossa, só. A Hilda quer comprar meus briefs, a Miriam quer. Ama Blaze, sei lá o que é isso, então acho que você não compraria, né? Nossa, tem bastante gente que ia comprar meus briefs. Que legal. E tá equilibrado, metade ia comprar e metade não ia comprar. Só que tem uma coisa aqui, ó. Quem ia comprar, aqui, ó, a Fátima escreveu, eu confio. Você ia comprar de mim uns briefs porque eu tenho autoridade com você. Então, eu tenho gatilho da autoridade num nível tão alto, não com todo mundo, mas com você eu tenho,
Talvez eu tenha reciprocidade também tão alta que você compraria até uns briefs para equilibrar a reciprocidade e pela confiança que você tem em mim. Então, você presume que, não, se ele está falando que briefs é bom, eu vou comprar sem saber o que é. Só que muita gente não ia comprar. Para muita gente, não faz sentido a autoridade, ou o nível de autoridade talvez não seja tão alto, a reciprocidade talvez não tão alto, prova social não tão alto. Fala, meu, eu não vou comprar alguma coisa que eu não sei o que é. Então, a maioria das pessoas tentam vender briefs. Você, com as suas técnicas de terapia, quando chega para alguém que não conhece a terapia, você está vendendo briefs. Quando eu falo para alguém, você quer fazer uma sessão de TFT, a maioria da população não sabe o que é TFT. E ela vai falar, não quero briefs, obrigado. Então, a gente tem o trabalho antes no atrair pelos problemas, pelos temas, gerar valor. No relacionar, você conscientizar a pessoa do seu trabalho, gerar valor para o seu trabalho, para deixar de ser briefs e a pessoa entender. Ah, barra de axis, entendi. Então, barra de axis é uma técnica que trabalha os centros energéticos na minha cabeça. Não sei se eu estou explicando direito, tá? Mas é o que eu entendo, que eu não tenho a formação no barra, estou dando um exemplo. Mas ele vai, então, gerar... Quando eu faço isso, eu me alinho energeticamente e gera um benefício na minha saúde física e emocional. Entendi. E uma coisa importante, quando você explica a técnica, você não tem que explicar detalhes da técnica. Você tem que explicar superficialmente o mecanismo da técnica, mas explicar principalmente o benefício da técnica. É isso que ele tem que entender, que se ele fizer isso, ele vai ter esse benefício. Ele vai curar a depressão, ele vai curar a ansiedade, ele vai curar XYZ. E a explicação do como, ela tem que ser baseada em prova científica, prova social, prova de depoimento, não em detalhes técnicos, tá? Então, a escassez, ela não funciona se você não gerou desejo antes. No meu caso aqui, eu vou vender alguns briefs, tá? 197 para mim, vou entregar briefs para vocês. Olha que legal. Mas para a maioria aqui eu não ia vender. Por conta disso. Você tem que saber, tem que gerar o desejo antes. Aí, uma vez que você já fez o trabalho de gerar o desejo, quando você atraiu e quando você relacionou, gerou desejo, aí sim, na sua oferta de venda, você tem escassez. Como você tem escassez? Poucas vagas disponíveis, poucos horários para atendimento. Imagina assim, o cliente chega, olha, eu estou com ansiedade, eu quero marcar uma sessão com você. Quando que eu posso marcar? Aí você fala, olha, tá tranquilo, beleza, minha agenda tá vazia, Ed Sheeran $2, pode marcar o dia a hora que você quiser. O que isso comunica? Isso fala para a pessoa, meu Deus, esse terapeuta não deve ser bom, ninguém está querendo fazer terapia com ele, é uma prova social ao contrário negativa. Entendeu? Mas, Leandro, como é que eu vou usar a escassez com integridade se a minha agenda realmente está vazia? Porque a escassez só funciona se você usar com integridade. Então, não adianta você falar que a agenda é lotada se a sua agenda está vazia. Aí isso é mentira, isso vai pesar contra você. Como é que você usa escassez, então, depois que você gerou desejo, mas você ainda está com poucos clientes? É bem simples. Você é que determina quantas horas você quer atender, quantas vezes por semana. Então, se você ainda está com poucos clientes ou com a agenda vazia, a sua primeira meta vai ser conseguir um cliente 3 vezes por semana. Eu digo, 3 clientes, né? Um cliente para cada dia, 3 dias da semana. Então, o que você faz? Você decidiu na tua cabeça que você abre a sua agenda segunda-feira das 18 às 19, terça-feira das 10 às 11, aliás, quarta das 10 às 11 e sexta-feira das 17 às 18. Estou dando um exemplo. Você abriu 3 horários na semana. O resto do horário, você está estudando mais teoria, mais prática de marketing para você aprender a se divulgar melhor. Você tá praticando, você está indo para a academia cuidar da sua saúde. Então, você tem 3 horários. Aí o cliente vai chegar, o primeiro cliente chegou e falou, olha, eu quero marcar um atendimento com você. Quando que você tem agenda? Além desses 3 horários, o que você vai fazer? Hoje, para amanhã, sua agenda está sempre fechada. Porque você decidiu que você não quer atender. Isso é íntegro. Você que decide quando você quer abrir agenda ou não. Então, hoje e amanhã, você nunca tem horário. Tá? Salvo se for emergência. Já vou falar de emergência. Então, o cliente chegou, Leandro, quero marcar uma sessão com você. Qual é o teu próximo horário? Aí você olha, bom, você fala, olha, hoje e amanhã eu já tô... Hoje não é tô lotado, que seria mentir. Hoje e amanhã eu não tenho horário disponível. Isso é íntegro, sua agenda está fechada. Não tem horário disponível.
Meu próximo horário é depois de amanhã, às 17. Depois de amanhã eu tenho um horário, às 17 horas. Você pode esse horário? A pessoa vai falar que sim ou que não. Se ela falar que sim, você fechou e pronto. Se ela falar que não, aí você fala o seguinte: olha, depois disso, daqui 4 dias, eu tenho um horário no outro dia, tal horário, 15 horas, sei lá. Você pode? Ela vai falar sim ou não. Sim, fechou. Se ela falar não, você fala o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pré-reservado então. Na outra semana eu tô com mais horários. Que outro horário você pode daqui 2 semanas? Daqui 2 semanas eu posso tal dia, tal horário. Vamos fazer assim. Vou deixar reservado esse horário para você daqui 2 semanas. Mas eu vou ver se eu consigo algum encaixe para você essa semana. Se eu conseguir um encaixe para você, eu te aviso já daqui uma meia hora, tá? Vou falar com a minha secretária, vou falar com meus clientes, daqui meia hora eu te retorno. Aí você pergunta, qual horário que você gostaria para ver se dá para te encaixar? A pessoa vai falar, eu gostaria de fazer amanhã tal horário. Então tá, me dá 30 minutos, eu vou ver como é que tá com a minha secretária, se é possível reagendar os clientes de amanhã, reencaixar os horários para te encaixar. E aí você decide se você quer encaixar ou não. Entendeu? Dessa forma, você consegue criar uma escassez com integridade. Lotou esses horários, você abre um segundo horário. Ah, lotei 3, agora eu estou com 6. Aí você abre o 7º horário. E assim vai, tá? Quando você faz isso, sem você falar, você está passando uma impressão que você tem agenda cheia. De uma forma íntegra, porque realmente você não é obrigado a abrir horários. Você abre o que você quiser, tá? E aí, quando a pessoa vê que você tem poucos horários, ela te valoriza mais. Então, isso é uma forma de usar a escassez. Legal? Outro gatilho mental é da urgência. Ah, antes de falar da urgência, eu falei no caso da emergência, né? No caso da emergência, é isso, a pessoa tem uma urgência de fazer. Então, o que você fala para ela? Você fala, olha, eu tenho poucos horários, mas você já fala direto que você vai ver se consegue encaixar no próximo horário que ela puder. Por que é íntegro? Porque você tinha determinado que você só ia atender 3 vezes por semana. 3 horas por semana. Qual é o próximo horário que você quer? Tal horário. Me dá um outro horário também para eu ver se eu consigo. A pessoa te passou 2 horários, 2 dias. Fala, me dá 10 minutos que eu vou ver se eu consigo te encaixar. Não é falar com o cliente, porque aí você não estaria sendo íntegro, né? Mas ver se você consegue remarcar é íntegro. Por quê? Você vai fazer uma reflexão se você quer atender aquela pessoa naquele horário ou não. E aí, então, você dá 10 minutos e retorna. Olha, consegui te encaixar nesse horário. Aí a urgência. A pessoa tem urgência. Outra forma de urgência, tá? Você pode usar com escassez junto ou separado. É você mostrar para a pessoa as consequências negativas dela não resolver os problemas emocionais dela. E se ela não resolver isso logo, esses problemas vão piorar com o tempo. Entendeu? Uma depressão pode levar uma pessoa a se tornar um potencial suicida. Não deixa chegar nisso. Então tem uma urgência, precisa o quanto antes se livrar desse trauma, o quanto antes a sua vida está estagnada por causa disso. Tá? Isso são exemplos de urgência que faz a pessoa tomar uma atitude. Comunidade. Comunidade é um gatilho muito poderoso também. O que é comunidade? O próprio Bert Hellinger fala isso, né? As pessoas têm um instinto de querer pertencer à família, pertencer aos grupos. Então, como é que você pode usar comunidade? Quando você estiver abrindo grupo de terapia, ou mesmo quando você comunica a sessão individual, dá para você usar a comunidade, por quê? Você cria um contexto de características das pessoas que buscam terapia. Porque existe um preconceito que fala que quem busca terapia é problemático. Não. Pelo contrário, quem busca terapia são as pessoas mais importantes para o mundo. Porque quem busca terapia é quem quer se melhorar. E o mundo precisa de pessoas melhores a cada dia. Então, vem fazer parte do grupo de pessoas que estão evoluindo, do grupo de pessoas que fazem terapia e que se transformam. Nós que fazemos terapia somos as pessoas que vamos revolucionar o mundo, tornar um mundo mais leve, livre de estresse, livre de ansiedade, um mundo mais feliz. Você quer fazer parte desse grupo? Vem fazer terapia. Seja individual, seja o grupo. Entendeu? Aí a pessoa vem fazer terapia, mesmo que seja individual, ela se sente parte de um grupo maior. E é muito importante isso. E aí, finalizando os gatilhos que eu selecionei para você, o gatilho da conversa. O que é o gatilho da conversa? Na verdade, deveria ter outro nome,
deveria se chamar gatilho do ouvir. Ouvir e depois falar, né? Mas principalmente o ouvir. Quando o seu cliente se sente ouvido por você, só isso já é 50% da transformação do sofrimento dele. Teve uma vez, há muitos anos atrás, foi 2006, se não me engano. Eu trabalhava num instituto de psicólogos, eu dava aula de yoga nesse instituto, e um dia a gente foi dar palestra na CET, como 6 profissionais lá. E enquanto um dos profissionais estavam palestrando, eu estava na arquibancada com uma colega de trabalho, e do nada ela começou a desabafar comigo, e começou a contar todos os problemas dela. Naquela época, ainda não fazia TFT, não fazia um monte de coisa, e eu não sabia como ajudar ela, eu só fiquei ouvindo. Fiquei ali presente ouvindo ela. Eu não falei um A. E ela ficou cerca de 40 minutos desabafando comigo. Quando ela terminou, ela virou para mim e falou assim, Leandro, obrigado, você me ajudou muito. Nossa, pensei, né? Nossa, como que eu ajudei ela? Não falei nada. Ela falou assim, olha, eu me senti tão acolhida por você, de você estar aqui presente, me ouvindo. E isso é uma característica muito importante dos terapeutas. E você vai ser um excelente terapeuta por isso. Então, gente, quando chega a primeira sessão, o primeiro contato, ouve a pessoa. Ouve ela, faz ela se sentir ouvida. E como é que você faz ela se sentir ouvida? Você pergunta sobre ela. Eu já vou te mostrar já uma estrutura de perguntas que ajudam ela a querer fazer mais sessões também, tá? Para ela não ficar no superficial, para ela se aprofundar. Mas você pergunta, você mostra interesse e você ouve. E aí vira uma conversa. Não é você dando uma palestra. Aqui, de vez em quando, eu paro o que eu estou explicando e eu pergunto para vocês. E aí, quando vocês leem, escrevem e eu leio, vocês estão se sentindo ouvido por mim. A gente está conversando. Por isso que é muito mais rico também os momentos de aula ao vivo, porque tem a conversa. Quando você grava um vídeo ou grava um texto, como é que você faz a conversa? Você coloca as perguntas no meio do texto. Porque a pessoa está lendo... Mas aí você escreve uma pergunta para ela, você tem isso? A pessoa entende que você está falando com ela. E na cabeça dela, ela responde. Então tem uma conversa. Legal? A Ângela, verdade, faço isso direto. A Sandra colocou, realmente esse é o meu caminho. Bacana. Muito bom mesmo. A Adriana escreveu, ó, é preciso manter a palavra na escassez, o prazo de encerramento ou o preço, ainda que você não tenha atingido sua meta. Vejo que depois de encerrado o prazo, as pessoas ainda continuam oferecendo alguma coisa para repescar. Sim e não, tá? Sim, só que existem formas de você abrir a exceção, tá? Existem formas de você, se for genuinamente uma forma de você abrir uma repescagem, vamos dizer assim. Se é uma repescagem simplesmente porque você está preocupado com você e você quer ganhar mais dinheiro, isso com o tempo fica desgastado. Agora, se você abre uma repescagem diante de uma situação extrema, por exemplo, a pessoa tentou se inscrever agora, ela de fato tentou comprar agora e deu problema no cartão de crédito dela e não conseguiu. Nesses tipos de situações, é justo você abrir uma exceção, tá? Porque a pessoa realmente tentou comprar dentro do prazo. Aí você pode abrir uma exceção para isso, tá? Alguma dúvida, pergunta, escreve aqui para mim no chat. Eu já vou mostrar qual que é a estratégia para você já trazer os primeiros clientes. Por enquanto, estou dando os ingredientes, usar os gatilhos mentais, esses gatilhos, o que eles são, como é que faz, tá? Agora a gente está chegando no filé mignon do filé mignon.